Já pensou nisso? Você entra no carro normalmente, mas quando vai querer sair, a porta não abre mais. Bom, aí você poderia talvez quebrar o vidro do carro ou fazer qualquer outra coisa para sair. Aí que você se engana. O carro em questão, ele é totalmente blindado, seus vidros e lataria. O que você faria para conseguir sair dessa prisão automóvel? Hoje vamos recapitular um filme de 2017 de terror chamado 4x4. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Brian e bem-vindo ao canal Você Não Sobreviveria. E hoje vamos falar desse filme 4x4, lançado em 2019. E meus amigos, que filme da hora! Mas antes de tudo, eu peço seu apoio para que deixe o like no vídeo, que isso ajuda bastante. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal. E se puder, assista esse vídeo até o final. Agora vamos deixar de nhenhenhé e bora pro filme. Um homem chamado Ciro, esse aí de camisa rosa, ele vai até um carro que não pertence a ele. Ele consegue entrar no carro e seu objetivo é um só: furtar. Ele tira um aparelho do painel do carro e coloca dentro da mochila. E não apenas isso, mas ele aproveita para urinar dentro do carro e assim prejudicando ainda mais o dono do carro. Olha esse cara, hein? Mas a felicidade dele dura pouco, até porque quando ele vai tentar sair do carro, a porta não abre mais. Ele tenta abrir todas as portas do carro, mas nenhuma com sucesso. Ele começa a ficar extremamente desesperado e chuta o vidro na esperança que ele quebre, mas o vidro não quebra, cara. Ele acha uma ferramenta de ferro e tenta usar isso contra o vidro, mas novamente sem sucesso. Ele tenta de tudo, ele tira todos os bancos, ele despedaça as portas, mas nada adianta, ele não consegue sair. Sem ter outra opção, ele puxa uma arma que estava dentro da sua mochila e atira contra o vidro, mas a bala ricocheteia e acerta sua perna, cara. Quando eu falei que esses vidros eles são realmente resistentes, agora vocês estão vendo. Uma moça que estava andando na rua aparece e ela usa o vidro do carro para passar sua maquiagem. Só que ela nem nota que ele está lá dentro, mas não porque ela não quis, é porque realmente as pessoas que estão lá de fora não conseguem ver o que está dentro do carro. Então não adianta pedir socorro porque ninguém vai te ver e também ninguém vai te escutar. Ele tenta usar o celular, mas a bateria acaba bem na hora. Caramba, que má sorte. Se passa um tempo e obviamente o psicológico dele já está muito abalado. Ele tenta fazer de tudo para se manter ainda sã, coloca alguma música, tenta se distrair, mas não adianta muito. Até que ele recebe uma chamada de uma pessoa no painel do carro. E esta mesma pessoa é o dono desse carro que ele tentou roubar. E o nome deste homem é Henrique. E ele diz para Ciro que não é a primeira vez que tentam roubar esse carro. Já foram 28 vezes. Depois de tantas vezes, ele começou a dar uma liçãozinha nesses criminosos. Quando eles entrassem no carro, eles nunca mais iriam conseguir sair. Ciro fica com muita raiva e começa a xingar Henrique, só que ele fala que isso é tudo à toa, ele pode tentar fazer o que ele quiser, porque o carro está todo blindado, os vidros, a lataria e não tem como sair daí. O único lugar que não está blindado é o tanque de gasolina, mas se ele tentar fazer alguma coisa, o carro vai explodir. Então o Henrique, para puni-lo depois desse xingamento, ele coloca o ar-condicionado no mais frio possível. Então ele tenta tampar todas as saídas do ar-condicionado, mas infelizmente isso não dá muito certo, porque o frio continua do mesmo jeito. Pessoal, mas pensa comigo, esse ar-condicionado ele tem uma saída, correto? Para condicionar o ar dentro do carro. Mas para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter alguma entrada, certo? Para pegar o ar que está lá fora e condicioná-lo dentro do carro. Só que para isso, tem que ter uma entrada e uma saída. Da mesma maneira que ele despedaçou todas as portas do carro para chegar na lataria e tentar abrir
um buraco, ele poderia ter feito isso para encontrar a entrada desse ar-condicionado e utilizar a sua própria arma na entrada do ar-condicionado e assim fazendo uma abertura. Seria uma boa opção. A outra coisa que ele também poderia fazer, esses carros mais modernos, geralmente eles têm um carregador que você pode carregar o seu celular dentro do carro, utilizando a bateria. Desta maneira, ele poderia muito bem carregar o seu celular e assim chamando o socorro, porque em nenhum momento o dono do carro ele falou que quando você está dentro do carro não existe mais sinal de celular. E por último, mas não menos importante, ligação direta, por que não? Mas isso depende bastante, dependeria muito se a pessoa que está dentro do carro conseguiria fazer a ligação direta. Mas no caso dele, que ele é um ladrão, eu acho que seria extremamente necessário ele saber fazer isso. E novamente, o Henrique em nenhum momento ele falou que não poderia fazer uma ligação direta. Ele só disse que o carro é todo blindado e não tem como sair, simplesmente só isso. Tirando a primeira opção, a segunda e a terceira são mais meios para você conseguir chamar socorro. Se você tem outra ideia do que ele poderia fazer ou o que você faria nessa situação, deixa aí nos comentários. No outro dia, no lado de fora, o Ciro vê um guarda de trânsito que multa o carro. Ele grita o mais alto que ele conseguir para pedir socorro, mas não adianta nada. Já se passaram alguns dias e, obviamente, o Ciro ele já começa a sentir muita sede e muita fome. O Henrique faz novamente uma chamada para ele e o Ciro implora por um pouco de água. Ele diz que ele vai dar sim um pouco de água para ele, mas em troca ele vai ter que dar o número do RG dele. E sim, ele faz isso. Então o Henrique ele diz que tem um pouco de água no reservatório no fundo do carro. Ciro então ele pega um pouco de água e é uma água azul, cara. Mas nessa situação, qualquer coisa tá valendo. Vários dias se passam e o Ciro simplesmente não aguenta mais. O Henrique novamente ele faz uma chamada e vendo que o Ciro já está morrendo de fome, ele fala que tem um chocolate no porta-luvas. E é um caso curioso porque como aquele chocolate apareceu ali? Obviamente tem alguma entrada. E qual seria ela? No mesmo dia, o Henrique, ele diz para o Ciro se ele já matou alguém. Obviamente que ele diz que não e que simplesmente ele é apenas um ladrão. Mas o Henrique, ele diz que não é isso que consta no currículo dele. O Henrique joga na cara dele que 3 pessoas já perderam as suas vidas por causa dele. E o Henrique, ele se pergunta o porquê ele não deveria deixar o Ciro apodrecer dentro desse carro. E ele faz uma simples pergunta para ele: se ele tivesse um filho e se o filho dele fosse pego roubando, o que ele diria para o seu próprio filho? Ciro manda o Henrique para a PQP, mas então o Henrique ele diz que talvez a família dele saiba responder essa pergunta. E ele fala o nome do filho e o nome da esposa do Ciro. Já que ele não vai responder essa pergunta, vamos ver daqui a algumas horas. Algumas horas depois, Ciro, que já está quase perdendo a sua consciência, novamente o Henrique faz uma chamada e de novo ele faz a mesma pergunta. E dessa vez, o Ciro ele responde. Ele diz que se ele pegasse o filho dele roubando, ele tentaria ensinar o que é o certo para o seu filho e repreenderia de uma forma bem severa a atitude que ele acabou de tomar. Um tanto quanto hipócrita, não é mesmo? E é só isso mesmo, o Henrique ele só queria que o Ciro respondesse essa pergunta. Não que ele respondesse, ele ia deixar ele sair. Não, muito pelo contrário, ele vai continuar dentro do carro. Não aguentando mais, Ciro não vê outra opção, além de cometer um ato contra si mesmo. Ele pega a arma, só que a arma trava bem na hora. E o Henrique ele ri da sua cara, que nem isso ele consegue mais fazer. Mas o inesperado acontece. O Henrique ele aparece na frente do carro. Ele entra em seu carro e diz para o Ciro que tudo que está acontecendo é pelas atitudes dele. Ele diz que ele foi até a casa do Ciro para dar um oi para a filha dele e para a mulher dele. Porém, ele diz que não fez nada contra elas porque ele não é um criminoso diferente do Ciro. E ele não fez nada porque elas são pessoas inocentes e não mereciam nada de ruim acontecer com elas, diferente do Ciro. Um pouco de força que o Ciro ainda tem, ele tenta matar o Henrique atirando em sua direção.
atenção, mas ele não conseguiu matar ele. Então o Henrique ele vai até o Ciro, que não tá conseguindo nem andar direito, ele dá uma bela de uma surra e faz ele de refém, porque chega uma policial. Depois de algumas horas, vira uma verdadeira comoção nacional, cara, porque chega um monte de policiais, vários jornalistas, o país inteiro prestando muita atenção no que vai acontecer. Aí que descobrimos toda a verdade sobre o Henrique. Ele revela que tudo isso que ele fez foi por causa que ele está cansado desses ladrões, desses criminosos, desses bandidos que cada vez mais ferra com a vida dos cidadãos de bem. Ele também diz que ele perdeu a sua esposa e sua filha por causa de ladrões. E agora ele quer vingança. Todo mundo que está vendo o que está acontecendo fica bem dividido. Algumas pessoas querem que ele mate de fato o Ciro. Outras dizem que para ele não fazer isso, porque senão ele vai se tornar também um assassino. Mas ele diz que onde está a justiça nisso tudo? Ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo que ele amava por nada, simplesmente por um ladrão ficar feliz. Então o policial ele diz ao Henrique que se ele atirar e matar o Ciro, infelizmente os outros policiais que estão com as suas armas apontadas vão ter que matar o Henrique. E também o policial diz que acima de tudo o Ciro ainda é uma vida. Então o Henrique ele solta o Ciro, por incrível que pareça. Depois o Henrique ele entra em seu próprio carro e diz: "E a minha vida? Vale alguma coisa?" Ele coloca o seu celular em cima do carro com um contador. Então o carro de Henrique explode, o matando. Um filme que traz reflexões bem importantes e na verdade bem atuais nos dias de hoje. Quando o Henrique ele perdeu toda a sua família para bandidos, ninguém o ajudou. Então fica aberto para questionamentos. O que vale mais? A vida do bandido ou a vida da vítima? Você escolhe.